Olá! Hoje a gente mergulha numa história fundamental, o chamado de Deus a Abrão. Sabe, aquele momento em que ele recebe a ordem de deixar tudo, as promessas gigantescas que vêm junto e, bom, o começo de uma jornada e tanto. Exatamente. E para nossa análise, vamos usar o Gênesis capítulo 12, na versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, que muita gente conhece. Legal. E a nossa ideia aqui é, assim, olhar bem de perto esse chamado inicial, como Abrão responde, as promessas que ele recebe, a viagem para Canaã e também um desafio bem significativo que ele enfrenta logo de cara lá no Egito. Perfeito. Vamos começar então por esse chamado. É algo impactante, né? Deus fala para Abrão, já com 75 anos, olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Uma ruptura total. Total. E, em troca, as promessas são, uau, fazer dele uma grande nação, abençoar, engrandecer o nome, ser uma bênção, e mais, através dele, abençoar todas as famílias da terra. É muita coisa. É muita coisa. Parar para pensar, largar tudo nessa idade, só com uma promessa na mão, nossa, exige uma confiança absurda. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. E o que é fascinante é que, logo de cara, é a dimensão dessas promessas, sabe? Elas vão muito além do Abrão como indivíduo, apontam para algo universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa na escala disso. É verdade. Não é só para ele, é como o esboço de um plano muito maior, global mesmo. E esse chamado inicial, ele parece incondicional, né? É Deus quem toma a iniciativa pedindo a fé de Abrão. E a resposta de Abrão, o texto é bem direto, né? Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Ponto. Ele pega Sarai, Ló, tudo que eles tinham, o pessoal que veio com eles e... pé na estrada, rumo a Canaã. Uma obediência, assim, Isso. imediata. Isso. E aí ele chega lá em Siquém, mas a terra não estava vazia, né? Os cananeus já moravam lá. Exato, um ponto importante. E é ali em Siquém que Deus aparece de novo e confirma uma parte da promessa: darei esta terra à tua descendência. E o que Abrão faz? Ele constrói altares. Isso é muito significativo. Primeiro em Siquém, depois entre Betel e Ai, ele invoca o nome do Senhor. Esses altares, olha, são mais que um monte de pedra. São tipo declarações públicas de fé, sabe? Entendo. Atos de adoração e quase como uma reivindicação simbólica da promessa de Deus, mesmo estando em terra estrangeira, que ainda não era dele de fato. Mostra uma fé ativa ali, no meio da incerteza. Faz todo sentido. Mas essa jornada de fé não continua assim tão linear, digamos. Logo aparece um problema bem concreto: fome na terra. Pois é, a realidade bate a porta. E isso leva Abrão a tomar uma decisão pragmática. Ele decide descer para o Egito para buscar comida. E aqui a história dá uma virada, né? Fica realmente interessante. Fica, porque aí o medo entra em jogo de um jeito muito claro. Abrão fica com medo de morrer por causa da beleza da Sarai, então ele bola um plano meio... Complicado. complicado é pouco. Ele pede para ela dizer que é irmã dele. Olha só o contraste. A fé gigante que fez ele sair de Harã e agora esse medo, essa estratégia humana, diante da primeira dificuldade séria na terra que Deus tinha prometido. Nossa, é um contraste forte mesmo. Isso levanta uma questão importante sobre a confiança, né? Sobre a constância da fé, mesmo numa figura tão central como Abrão. E o plano inicialmente até parece dar certo, né? Pelo menos para o lado material e para a segurança imediata dele. Sarai é levada lá para o palácio do faraó Sim, e Abrão acaba sendo bem tratado por causa dela. Ganha ovelhas, gado, servos. ele prospera materialmente por causa da mentira. Mas claro, esse não era o caminho que Deus tinha planejado, né? Definitivamente não. E aí vem a intervenção divina, direta. O Senhor manda praga sobre o faraó e a casa dele, por causa de Sarai. A verdade aparece. E o faraó não gosta nada disso. Imagina, ele confronta Abrão e bem duro. O que é isso que você fez comigo? Devolve Sarai, expulsa Abrão, Sarai, tudo que eles tinham do Egito. Quer dizer, a proteção de Deus acontece, mas para corrigir o erro de Abrão e garantir a promessa. Então, resumindo essa primeira parte da jornada, o que a gente pode tirar daqui?
Tem esse chamado que muda tudo, promessas incríveis, uma resposta de fé, sim, notável no começo, Sim, a partida de Arã é marcante. mas quase que em seguida vem um episódio de medo que leva um engano sério. E a solução não vem da esperteza do Abrão, mas da ação direta de Deus para consertar as coisas. Exato. E se a gente conecta isso com o resto da história bíblica, a gente já começa a ver um padrão se formando. Um ponto fundamental aqui é: a fidelidade de Deus parece não depender da nossa perfeição, né? Parece que não. Este capítulo já introduz temas que vão voltar sempre. Essa tensão entre ter fé e duvidar, a fragilidade humana, mesmo nos heróis da fé. Ninguém é perfeito. Ninguém. E, ao mesmo tempo, a soberania de Deus, sabe? A ideia de que, no fim das contas, Ele está no controle e o plano dele vai se cumprir, apesar dos nossos tropeços, até mesmo os tropeços que a gente mesmo cria. É uma dinâmica complexa. Muito, e nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Abrão age com tanta fé ao sair de Harã, mas logo depois, no Egito, o medo e o engano tomam conta. O que essa oscilação tão rápida pode nos dizer sobre a jornada da fé em si? Como é que pode, né? A segurança que vem da promessa de Deus e a nossa insegurança humana convivendo tão de perto assim. Fica aí a reflexão.